Olá, muito bem-vindo. Esta é a nossa aula de número 3. Nesta aula, nós vamos discutir a segunda instância. Na última aula, nós terminamos a discussão sobre o processo de conhecimento, passando pelas fases processuais, artigo a artigo, ponto a ponto, até a sentença. A partir da sentença, começa-se um pequeno prazo para que as partes definam se o processo vai seguir ou se ele vai se encerrar ali mesmo. Via de regra, são 15 dias úteis a partir da data em que essa decisão ela é colocada no Diário de Justiça eletrônico. Então, aparece uma certidão nos autos. Dessa certidão, o juiz dá 15 dias úteis para as partes poderem manifestar a favor ou contra a decisão através de uma apelação. Se por qualquer razão elas não fazem nada, aí nós vamos explicar como que segue. Então, terminando a sentença, veja só uma pequena impropriedade aqui. Nós estamos chamando de segunda instância, mas a sentença ainda é de primeira instância. Nós colocamos aqui ela como um mar, apenas para que vocês entendam que é dela que se começa a possibilidade do processo ir para a segunda instância. Mas, tecnicamente, a sentença não é de segunda instância, tá bom? Então vamos lá. Da sentença, conforme eu falei, tem que aparecer no Diário Oficial, abre-se o prazo de 15 dias úteis. Se ninguém fizer nada, nenhum embargo de declaração, nenhum recurso, e simplesmente deixar o processo como está, em algum momento vai surgir a certidão de trânsito em julgado, tranca o processo para não se discutir mais, e aí dá à parte vencedora, se assim necessário for, o direito de executar a decisão, aquela sentença. Então, se for uma decisão que dá direito a uma execução, a próxima fase do processo chama-se cumprimento de sentença. Caso uma das partes inconformadas desejam apelar, então assim o farão. E uma coisa importante a ser dita aqui: ainda que o processo ocorra em segunda instância, a apelação ela é peticionada, protocolizada no processo de primeira instância. Não cabe ao advogado criar um processo em segunda instância para esse caso. Ele vai peticionar as razões de apelação para o juiz da primeira instância, para que ele remeta os autos para a segunda instância, ou seja, para o tribunal. Veja como fica. Então, a parte inconformada com a sentença entra com a apelação. A parte contrária é intimada para, em 15 dias úteis, apresentar as contrarrazões de apelação. Digamos que nesses 15 dias, a parte resolva não fazer as contrarrazões. O que acontece? Ela perde o direito de se defender nessa apelação. E essa apelação, feita pela outra parte, vai subir ao tribunal, provavelmente, somente ela, sem defesa alguma. Já que é um prejuízo muito grande. E tudo que está sendo dito aqui, naturalmente que não é uma revelia, como acontece na primeira instância, mas prejudica o direito de defesa. Afinal, só vai subir a apelação. E a parte pode muito bem sofrer um revés, porque perdeu a oportunidade de mostrar o seu ponto de vista. Mas digamos que o advogado não dormiu, ele foi um advogado ativo, e a parte decidiu assim, e foi feita as contrarrazões de apelação. Nesse momento, é feita uma análise processual dos requisitos, das peças, de prazos, se tem guias de custas e tudo mais, se tem alguma gratuidade, essas formalidades, semelhante ao despacho saneador do juiz que a gente falou nas últimas aulas. E aí os autos são remetidos para o tribunal. Quem faz essa remessa é o juiz, ou melhor, é o cartório da qual o juiz da primeira instância está lotado. Então, o cartório, que são os funcionários do juiz, vamos pôr assim, entre aspas, né, remete os autos para a segunda instância, para o tribunal. Chegando lá no cartório distribuidor, que é uma central de todos os processos que vão chegando, esse processo ele é distribuído. Vai cair numa câmara qualquer. Primeira Câmara de Direito Privado, segunda Câmara de Direito Civil, depende muito do assunto e de como está o sistema, porque, via de regra, há exceções, mas os processos são todos distribuídos por sorteio, dentro das possíveis câmaras daquele assunto. É feito, então, uma vez distribuído, o segundo juízo de admissibilidade. O cartório que vai receber na Câmara esse processo analisa se tem alguma questão ou não equivocada, e se por qualquer razão ele não vai processar essa apelação, nada é alterado, o processo é devolvido para a vara de origem sem que esse processo seja julgado, porque algo está faltando e não foi possível nem pedir a emenda. Ou é feita a emenda, não é feita, qualquer questão aqui que não é só resolvida, o processo é devolvido para a vara de origem e perde-se essa oportunidade, não se apela mais. Mas digamos que está tudo em ordem e a apelação é reconhecida. O processo é entregue na mão do relator, que é um dos desembargadores, ele o relator seria o cabeça dessa Câmara para esse processo, e ele pode já fazer um primeiro relatório ali sobre essa questão do processo que chega para ser julgado em segunda instância, nessa apelação. E por vezes,
ele pode fazer aquilo que a gente falou na última aula de decisão monocrática. Ele entende que sozinho pode resolver, ele mata no peito e dá o acórdão sozinho. Nesse caso, o processo também é devolvido para a vara de origem como uma decisão que deu provimento à alteração ou não da sentença de primeiro grau. Veja que aqui o correto é seguir o trâmite legal. Então, são mais 2 juízes que vão analisar a causa, julgar em conjunto, em colegiado, que chama. E aí nós podemos ter o que nós já falamos no outro vídeo, a decisão que não é unânime, né? Um deles, por qualquer razão, não concorda com os outros. Então a decisão fica de que forma? 2 votos a 1, por exemplo. É o caso em que a gente pode entrar com uma outra peça, reforçando e pedindo o apelo para os desembargadores por conta daquele juiz que concorda com o pedido do apelante. No caso aqui nós vamos seguir a estrutura que seria o caminho feliz. Digamos que inclui-se o processo na pauta de julgamento, ele é julgado. Uma outra coisa importante é que o processo pode ser julgado de forma virtual, razão pela qual ninguém participa, é velado, os desembargadores conversam e fazem um acordo juntos. Mas tem um fato interessante. Por vezes, não é virtual esse julgamento. As partes às vezes são consultadas, se elas concordam ou não com o julgamento virtual. Se um dos advogados não concorda, existe uma sessão pela qual ela é instaurada presencialmente ou online, depender da questão ou do tribunal. E aí o que acontece nessa sessão? O acordo ele seria lido, mas é dada a oportunidade para o advogado, se assim quiser, proferir uma declaração. Então é um momento que ele pode fazer uma oratória ali e pode sustentar de forma oral algo que ele acha pertinente para ajudar os desembargadores a apresentar o seu voto. É muito comum que esta sustentação ocorra e o voto já vem praticamente pronto, porque já conversaram os desembargadores, mas há vezes, que a depender do que é dito, pode-se alterar a decisão e o processo sai da pauta de julgamento, um dos desembargadores pede vista e aí é decidido depois. Então, quando há uma questão muito específica, a sustentação oral vale a pena. Mas, via de regra, o julgamento é feito de forma remota, feita de forma virtual, que eles chamam. E aí, uma vez que o processo foi julgado, tem duas saídas. Ou dá o provimento, que concorda com o pedido feita pelo apelante, ou não concorda. Se der provimento, vai reformar, ou seja, como sinônimo, alterar a sentença conforme o que está naquele acordo. Então, por exemplo, o juiz não deu um dano moral de R$10.000 pedido na inicial. Chega no acordo, eles falam, não, tem que pagar o dano moral sim, mas só que não é 10, é 8.000, por exemplo. Então, esse acordo, ele está alterando a decisão da sentença. Nesse caso, quando ele volta aqui para a vara de origem, o juiz, então, copia essa decisão e cola em cima da sua sentença e segue pelo acórdão ou não mais pela sua sentença. Muito bem. Digamos que não deu provimento, ou seja, os desembargadores mantiveram na íntegra a sentença do juiz de primeira instância. Neste caso, o processo é devolvido e abre-se novo prazo de 15 dias para as partes fazerem alguma coisa. Pequena informação, tá? Porque aparecem algumas peças. Quando estamos em segunda instância, surge a figura de 2 nomes em latim. O curso é sem juridiquês, mas como são palavras que surgem com muita incidência, é bom que você saiba pelo menos que elas existem. Que é o juízo a quo e juízo ad quem. O a quo é o de primeira instância, a de quem, de segunda instância, tá bom? Se aparecer, você já sabe do que nós estamos falando. Outra coisa interessante é que quando o processo é devolvido para a vara de origem, é aberta novo prazo de 15 dias úteis. As partes podem entrar novamente com embargo de declaração, podem ainda levar esse processo para uma terceira instância. No caso aqui seria o STJ, por questões específicas, como dissemos. Lembrando que quanto mais altas são as instâncias, mais difícil é o processo subir. O STJ, por exemplo, tem que ter a decisão dos juízes ou alguma questão do meio do processo tem que estar ferindo notoriamente uma lei federal e outras questões que ele permite, mas o mais conhecido é esse. Nem todo processo sobe para a terceira ou quarta instância. E, geralmente eles chegam até essa segunda instância. São questões específicas que fariam o processo subir a terceira. Veja que o próprio processo permite com que se façam várias vezes, várias peças, e tudo isso faz o processo ficar cada vez mais lento. Por isso que tem processos rodando há anos no Brasil. Isso não é uma estrutura específica brasileira, né? Nós adotamos uma estrutura de outros países que lá também, por vezes, é tão lenta quanto. Interessante que, digamos que depois do acórdão não há mais nenhuma peça, nós então temos a mesma questão. Passou o acórdão, ele surte os efeitos dos 15 dias sem nada, trânsito em julgado em cima do acórdão e nós temos de novo o direito
do cumprimento de sentença por parte do vencedor. E com isso, nós então apresentamos para vocês a fase de segunda instância. A terceira instância é muito parecida, só muda realmente as razões para que o processo sobe, mas é muito parecida mesmo. Nem acho que seria o momento de discutirmos uma terceira instância ou STF, mas vão ter momentos na parte tributária, talvez trabalhista, que a gente possa chegar a instâncias acima das apresentadas aqui. Próximo passo seria, então, a gente apresentar o cumprimento de sentença ou a execução de um processo que já nasce com execução. Nós vamos falar isso na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Lembrando que todo esse curso ele é feito com livro. Até tem uma versão impressa aqui. É esse livro aqui. Eu não vou ficar mostrando muito porque essa capa aqui vai ser refeita. Mas nós temos o livro. Mas, por hora, ele é gratuito e você pode pegar ele 100% aqui na descrição do vídeo, no PDF. Pode imprimir, acompanhar no tablet, do computador, fazer uma apostila. O uso é livre. Eu só vou pedir uma gentileza encarecida. Se por qualquer razão você usar esse material com um terceiro objetivo que não o curso, só lembra de citar a gente, de dar crédito a quem ficou 2, 3 anos estudando para montar todo esse material, esse curso. Entregue gentilmente, com muita alegria, sem custo algum para você que está acompanhando a gente, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like, porque na verdade esse engajamento é muito importante para a gente, para dar continuidade e que o curso se tome um vulto e o próprio YouTube apresente isso para outros micro e pequenos empreendedores que possam se valer desse material, tá bom? Então, até amanhã, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.